fato marcante da história recente da Amazônia é o desmatamento. Embora a população indígena tenha habitado a região há mais de 14 mil anos, o desmatamento foi extremamente pequeno e não deixou marcas de fato. Uma alteração climática que terá um custo incalculável para todas as nações, não só para a nação brasileira. Até 1975, apenas uma área inferior a 1% da Amazônia havia sido desmatada, porém, nas últimas 3 décadas, o desmatamento disparou, alcançando 19% do território em 2013, numa área equivalente à soma dos territórios dos estados de Minas Gerais e Paraná. Que nós precisamos mudar os nossos hábitos, mudar a nossa cultura para a diminuição do desmatamento. Como? Nós precisamos parar de comer carne vermelha ou diminuir a quantidade de carne vermelha que nós comemos. E nós precisamos pressionar as autoridades para a fiscalização e para o aumento de políticas públicas efetivas no controle do desmatamento e para uma coerção violenta contra aqueles que estão empenhados em destruir este bioma e dele extrair e ele explorar. No final da década de 1980, o governo federal iniciou tentativa de controle de desmatamento que não tiveram êxito. A situação permaneceu fora de controle até 2004, quando o Brasil buscou melhorar o fiscalizamento e criou mais de 500 mil quilômetros quadrados de novas unidades de conservação, uma área equivalente 2 vezes o estado de São Paulo. A Amazônia se estende por quase metade do território brasileiro, abrangendo 9 estados, e a região amazônica é o lar de mais de 20 milhões de brasileiros desde 1985, quando o governo começou a monitorar o desmatamento na Amazônia. Mais de 500 mil de quilômetros quadrados foram destruídos. Esse desmatamento geralmente resulta em queimadas. Pessoas que colocam fogo na vegetação remanescente, depois de terem removido as árvores de maior valor. Embora essas queimadas ocorram ao longo do ano na floresta amazônica, a fim de preparar as áreas para a agricultura, pecuária ou especulação de terras, elas geralmente atingem seu pico durante a estação de seca, entre os meses de julho e outubro. As consequências imediatas do desmatamento da Amazônia, seja por derrubada ou por queimadas, são perda de biodiversidade e perda de espaço no qual as populações das espécies que lá habitam vão ter para se espalhar, para se reproduzir, para se alimentar, perda de recursos para os seres vivos que estão inseridos naquele bioma. Se a atual situação não for modificada, nós teremos um colapso da biosfera. A temperatura do planeta subirá porque a Amazônia fixa uma importante quantidade de carbono que não pode estar na atmosfera. Então, a longo prazo, nós teremos uma alteração climática importante, uma desertificação da Amazônia. Então, no momento em que as árvores são removidas, em seguida o solo também sofre erosão e surge a areia do deserto. Essas queimadas produzem poluição atmosférica. A fumaça é rica em material particulado fino, um poluente ligado a doenças respiratórias e cardiovasculares, bem como a morte prematura. Crianças, pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças pulmonares ou cardíacas pré-existentes são especialmente vulneráveis. Não é uma ameaça de um cientista, é um apelo de um educador. Nós precisamos modificar esse cenário por uma questão de sobrevivência não só da nossa espécie, mas também de todas as espécies do planeta, que de muitas formas padecerão com as alterações climáticas que irão ocorrer, com a perda deste bioma que regula a temperatura da Terra e que tem em si a maior biodiversidade que nós conhecemos. Então, é um ambiente que deve ficar intocado, é um ambiente que deve ser preservado e venerado. Vamos cuidar da Amazônia e o primeiro passo para isso é mudar os nossos hábitos. Agora, como mudar, nos cabe o estudo e a pesquisa.